Câmara aprova em primeiro turno o texto base da PEC de transição que amplia teto de gastos por um ano e agora retoma análise em segundo turno. Reajuste de 18% para ministros do STF também é aprovado na Câmara. Salário chegará a mais de R$46 mil. E você vai ver também. A arrecadação de impostos do governo federal bate recorde e é a maior em 22 anos. Forte explosão destrói restaurante e outros imóveis em Teresina. Pelo menos uma pessoa ficou ferida. Presidente da Ucrânia faz viagem histórica aos Estados Unidos e Joe Biden reafirma apoio ao país. Verão, a estação mais alegre e gostosa do ano, começa oficialmente hoje no Brasil. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, em primeiro turno, o texto base da PEC da transição, que amplia o teto de gastos por um ano. E agora à tarde, a Câmara retomou a votação da PEC do estouro, que amplia o teto por um ano, como o relator da proposta fez modificações no texto. Se for aprovada em segundo turno, a PEC volta, então, para o Senado. Por 331 votos a favor e 168 contra, o texto base da proposta de emenda constitucional, a PEC da transição, foi aprovada na Câmara em primeiro turno. Os deputados votaram também 2 destaques, sendo um deles aprovado e o outro rejeitado. O texto amplia o teto de gastos e, com isso, libera orçamento para que o governo eleito continue o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família no ano que vem. A aprovação acontece depois do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ter decidido que os recursos para bancar o Bolsa Família devem ficar fora do teto de gastos. Apesar disso, a equipe do governo eleito permanece defendendo a aprovação da PEC. Após um dia de negociações entre os parlamentares, a equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, aceitou reduzir a ampliação do teto de gastos para um ano. O prazo previsto inicialmente na PEC era de 2 anos. A redução do prazo foi a principal condição colocada por partidos do centro para votar favoravelmente à PEC. Na prática, isso obriga o governo a negociar novamente com os parlamentares em 2023, se quiser ampliar o teto ou tirar despesas da regra. A proposta já foi aprovada no Senado, mas durante a votação na Câmara, os deputados fizeram alterações em partes do projeto. Entre as mudanças está a inclusão de uma regra que estabelece a redistribuição das emendas de relator. A redistribuição se deu depois que o STF decidiu tornar inconstitucional as emendas de relator. O governo eleito espera a aprovação da PEC para anunciar novos ministros. Enquanto isso, a equipe que prepara a cerimônia da posse fez uma visita técnica ao Congresso. A futura primeira-dama Janja Silva chegou cedo ao Congresso. Ela e a equipe que cuida dos preparativos da posse percorreram um trajeto que o presidente eleito fará no dia 1º de janeiro, quando assume o mandato. É no plenário da Câmara que Lula fará o juramento à Constituição e o primeiro pronunciamento como presidente da República. Janja e Lula visitaram ontem a Granja do Torto. Foram ver as condições do imóvel que os eleitos costumam usar até a posse. A Polícia Federal, responsável pela segurança de Lula, considera mais seguro que o presidente eleito se mude do hotel para a Granja do Torto. Mas o casal está inclinado a permanecer no hotel mesmo. É ali que Lula tem feito as costuras políticas. Nesta manhã, ele recebeu o empresário Paulo Okamoto, diretor do Instituto Lula, que trabalhou no grupo técnico da transição, que tratou de indústria, comércio e serviços. Lula ainda está decidindo sobre o futuro ministro desta pasta. Anúncio mesmo só tem sido de nomes do segundo escalão.
Novos escolhidos para a equipe ministerial só depois da PEC da transição. Até lá, nem os futuros ministros querem fazer declarações. O da Fazenda, Fernando Haddad, e o da Casa Civil, Rui Costa, chegaram cedo ao Centro Cultural do Banco do Brasil, dizendo que anúncios e entrevistas só depois da conclusão da PEC na Câmara. O Congresso Nacional aprovou um aumento de salário para os 3 poderes. Com a decisão, presidente, ministros e parlamentares terão em 4 anos reajustes que variam de 37% a 50%, pagos em 4 parcelas, a depender do cargo. A primeira já é válida a partir de janeiro. O objetivo é manter o equilíbrio remuneratório entre as autoridades máximas dos poderes da República, que não alterado desde 2014. Os deputados também decidiram que vão votar em regime de urgência o reajuste de salários dos servidores do Poder Judiciário. A arrecadação de impostos do governo federal bateu recorde, é a maior em 22 anos. O resultado se refere ao período de janeiro a novembro deste ano. Os dados foram divulgados hoje pela Receita Federal. A arrecadação federal do mês de novembro chegou a 172 bilhões de reais, com alta real já corrigida pela inflação de 3,25% em relação a novembro de 2021. Segundo as informações divulgadas pela Receita Federal Brasileira, esse é o maior resultado para um mês de novembro desde 2013. Quando o governo arrecadou 191 bilhões e 400 milhões de reais. Segundo o fisco, o acréscimo observado no período pode ser explicado principalmente pelo crescimento dos recolhimentos de imposto de renda das pessoas jurídicas e contribuição social sobre o lucro líquido. Somente essas duas fontes geraram arrecadação de 30 bilhões e 700 milhões de reais em novembro deste ano, registrando um crescimento real de 15,16%. Outro destaque para o mês foi a Receita Previdenciária, que teve arrecadação de 45 bilhões e 800 milhões de reais, com um acréscimo real de 3,87%. O Pix bateu novo recorde de transações diárias. O feito foi alcançado no último dia para o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Pela primeira vez desde que foi criado, o Pix ultrapassou a marca de 100 milhões de movimentações em um dia. Segundo o Banco Central, foi um novo recorde de transações diárias. Essa marca foi atingida no mesmo dia em que venceu o prazo para o pagamento da segunda parcela do 13º salário. A ferramenta de pagamento instantâneo foi usada em mais de 104 milhões de operações pelos usuários finais. De acordo com a entidade monetária, o resultado superou a marca de 99 milhões e 400 mil transações feitas em 30 de novembro deste ano. Segundo o BC, os sistemas funcionaram com estabilidade ao longo de todo o dia e conseguiram atender à alta demanda. Ao todo, o valor financeiro do novo recorde do Pix equivale a 60 bilhões e 300 milhões de reais. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar voltou a fechar em baixa nesta quarta-feira, na medida em que investidores seguem atentos à votação da PEC da transição na Câmara dos Deputados após uma manhã de volatilidade. A moeda norte-americana caiu 0,06% e encerrou o dia cotada a R$ 5,20 na venda. E com o aporte de recursos do 13º salário, a economia brasileira ganha fôlego neste fim de ano. Mas sempre fica uma dúvida: o que fazer com o tão aguardado abono salarial? Fazer compras, pagar dívidas ou poupar? Vamos trazer algumas dicas para você. Acompanhe. Sempre que chega o fim do ano, a economia brasileira dá um respiro com o bem-vindo 13º salário. Trabalhadores do setor público e privado receberam o benefício, que completou em 2022 60 anos de sua criação. Seja para fazer compras, para pagar dívidas ou investir, o abono salarial impacta positivamente a atividade de diversos setores econômicos.
Segundo o DIEESE, o 13º salário tem o potencial de injetar na economia brasileira cerca de 250 bilhões de reais, o que representa aproximadamente 2,6% do PIB do país. Aproximadamente 85 milhões e 500 mil brasileiros estão sendo beneficiados com rendimento adicional, em média de R$ 2.672. O 13º salário é pago aos trabalhadores do mercado formal, inclusive aos empregados domésticos com registro em carteira, aos beneficiários da Previdência Social e aposentados, e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios. Mas, afinal de contas, qual tem sido o destino do abono salarial dos trabalhadores? O brasileiro está indo às compras, pagando dívidas ou fazendo investimentos? Fomos às ruas para tirar essa dúvida. Eu paguei mais dívidas e o que sobrou agora vim gastar um pouquinho. Tá bem difícil, viu? As coisas estão muito caras. Então a prioridade é primeiro pagar as contas e o que sobra a gente gasta um pouquinho pro final do ano. Aí eu guardei um pouco para pensar no ano que vem, né? Final de ano eu também vou dar uma gastadinha, mas economizando sempre. Eu comprei bastante presente para os meus sobrinhos, comprei pro meu marido e eu consegui ainda guardar um dinheiro. R$1.000. Economizei bastante. Eu guardei e só comprei com aquilo que eu já tinha e pouco, para não gastar muito. Difícil chegar a uma decisão do que fazer com o dinheiro, não é verdade? Conversamos com uma educadora financeira que trouxe dicas e orientações ao brasileiro para utilizar da melhor forma os recursos do 13º salário. É sempre importante a gente não sair gastando sem pensar, mas buscar uma estratégia, principalmente se eu não tenho ali o hábito de começar a guardar, reservar, é uma oportunidade de dar esse pontapé inicial e ter muito cuidado e atenção se o foco for quitação de dívidas. Posso reservar uma parte, principalmente pensando em itens, produtos, serviços que eu vou precisar de mais recursos, de mais dinheiro e que não necessariamente só o meu ganho mensal vai ser suficiente. Então, eu vou precisar sim reservar alguns meses para conseguir fazer essas conquistas maiores. Então, esse nosso hábito de sair consumindo, de sair comprando, ainda é histórico, é cultural, é do ser humano e a gente precisa com atitudes, com ensinamentos, trazer essa outra vertente de que dá para a gente equilibrar. Não é porque a gente recebeu um recurso agora que tem que gastar de forma imediata. E veja a seguir, o presidente da Ucrânia faz viagem histórica aos Estados Unidos e Joe Biden reafirma apoio ao país. E ainda, verão, a estação mais alegre e quente do ano, começa oficialmente hoje no Brasil. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite. Fortes chuvas no estado do Rio de Janeiro causam estragos em Campos dos Goytacazes e em Macaé. A forte chuva que atingiu o município de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, provocou o rompimento de uma dique às margens do rio Paraíba do Sul, na Avenida 15 de Novembro, na área central da cidade. Já em Macaé, uma rua do bairro Morro São Jorge foi destruída por uma grande fenda que se abriu após um temporal nesta terça-feira. Segundo a assessoria da prefeitura, a rua passa por uma obra de drenagem fluvial e cedeu por conta da força das chuvas que começaram durante a madrugada. A prefeitura informou que já está restabelecendo o acesso aos moradores que devem receber apoio com a limpeza e retirada do barro do local e irá retomar as obras na quinta-feira. A Secretaria Adjunta da Defesa Civil de Macaé informou que o município está em estado de alerta e não há registros de morte ou desalojados até o momento. E a greve dos pilotos e comissários
entrou no terceiro dia. Na manhã desta quarta-feira, 41 voos foram cancelados e 47 sofreram atrasos no aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio. As suspensões acontecem por dois motivos: tempo ruim e a paralisação dos aeronautas, que, por sua vez, caminha para o terceiro dia consecutivo. Os pilotos e comissários de aviões cobram reajuste acima da inflação e melhores condições de trabalho. Aeronautas são todos os profissionais que exercem atividade no interior de uma aeronave e eles ressaltam que os altos preços das passagens aéreas estão gerando mais lucro para as companhias aéreas e os profissionais estão ficando para trás. O sindicato da categoria alega que os voos que transportam órgãos, vacinas, enfermos não serão impactados. Bom, eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite. Obrigada, Anderson. Uma boa noite para você. E olha só, o verão começou oficialmente agora, exatamente há 2 minutinhos. Mas se engana quem pensa que aquele calorão vai chegar logo de cara com o início da estação. O repórter Leonardo Félix tem mais informações para a gente. Dia 21 de dezembro, 6h48 da noite. Este é o marco do começo do verão no hemisfério sul. Mas pelo menos no início da estação mais quente do ano, as mudanças devem ser sutis, ainda ficando a cara da primavera. O verão vai herdar da primavera a zona de convergência do Atlântico Sul, que segue ativa, provocando tempestades com rajadas de ventos de até 70 km por hora no centro-norte do Brasil. De acordo com o Climatempo, há risco de temporais com raios e rajadas de vento em partes das regiões sudeste, centro-oeste e norte do país nos próximos dias. Então é melhor você se prevenir tendo aquele casaco dentro da bolsa ou sua mochila. De São Paulo, Leonardo Félix. E nos destaques internacionais, ainda no Brasil, uma forte explosão destruiu um restaurante em Teresina, no Piauí. Uma pessoa ficou ferida e as causas ainda estão sendo apuradas, mas logo após a explosão, testemunhas disseram que havia cheiro forte de gás no local. A explosão na zona leste da capital ocorreu por volta das 6h30 da manhã e o impacto pôde ser sentido até dentro dos apartamentos vizinhos. O restaurante foi inaugurado no dia 28 de novembro e estava fechado no momento do incidente. O vigilante de 35 anos, Márcio da Costa e Silva, teve queimaduras de 2º grau e sofreu escoriações no corpo. Ele foi levado para um hospital de urgência da região pelo Corpo de Bombeiros. Segundo o órgão, não há risco de novas explosões no local e a situação estrutural dos imóveis próximos ainda será avaliada. Como a suposta causa do acidente é vazamento de gás, a área foi isolada. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram estabelecimentos a cerca de 100 metros da região, com vidros quebrados, telhados destruídos e paredes atingidas pelos destroços da explosão. E nos destaques internacionais, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez a primeira viagem internacional desde o início da guerra no país em fevereiro. O destino dele são os Estados Unidos, que vem apoiando fortemente a Ucrânia na luta contra a invasão russa. Joe Biden estava acompanhado da primeira-dama Jill Biden. Os dois líderes se reuniram por volta das 4 horas da tarde pelo horário de Brasília em uma reunião bilateral. Esse é o primeiro encontro entre Zelensky e Biden. Também é a primeira viagem internacional do líder ucraniano desde o início da invasão russa. Segundo o governo norte-americano, o convite para a visita foi feito em 14 de dezembro. E aceito pela Ucrânia na última sexta-feira. A expectativa é que Joe Biden anuncie o envio de mais um pacote de ajuda humanitária e militar avaliado em 2 bilhões de dólares. Um comunicado da Casa Branca afirmou que os líderes terão uma discussão estratégica aprofundada sobre o caminho a se seguir no campo de batalha. Também falarão sobre as sanções impostas à Rússia, o apoio dado à Ucrânia pelos norte-americanos, os desenvolvimentos no setor energético
e sobre assistências humanitárias e econômicas. Em sua visita aos Estados Unidos, Zelensky também terá uma reunião com integrantes da equipe de segurança nacional norte-americana e participará de uma sessão no Congresso. E o presidente russo afirmou hoje que o país vai aumentar o seu potencial militar. Em um encontro com altas patentes militares, Vladimir Putin disse que as forças armadas estratégicas vão ser equipadas com os armamentos mais modernos. E olha só, a escassez de remédios para a febre provoca caos na China e na Austrália em meio a uma nova onda da Covid. As versões genéricas de Tilenol e Advil estão esgotadas nas farmácias em Hong Kong, Macau, Taiwan e até na Austrália. Os medicamentos aliviam os sintomas semelhantes aos da gripe causados pelo vírus da Covid-19. Mesmo remédios caseiros, como pêssegos enlatados, estão sendo comprados por pessoas que procuram maneiras de combater a doença. A situação reflete a escassez de analgésicos infantis, cuja demanda é alta devido à proliferação dos vírus respiratórios. Mesmo na Austrália, que tem cidades com grandes populações de residentes de etnia chinesa, alguns australianos preocupados começaram a enviar remédios para gripe e resfriado sem receita para familiares na China. Na segunda-feira, as autoridades nacionais começaram a anunciar as primeiras mortes relacionadas à Covid desde o alívio das restrições à pandemia em 7 de dezembro. Filhotes de iguana rosa foram vistos pela primeira vez na ilha de Galápagos hoje. A espécie nativa das encostas do vulcão Wolf, na ilha Isabela, em Galápagos, é considerada criticamente ameaçada de extinção, principalmente por roedores. Os cientistas descobriram populações de filhotes e juvenis da iguana terrestre rosa de Galápagos desde a sua descoberta há algumas décadas. O réptil pode chegar a 47 centímetros de comprimento. As Ilhas Galápagos é o lar de várias espécies não encontradas em nenhum outro lugar, incluindo tartarugas gigantes e corvos marinhos que não voam. Que fofura, Não é? a iguana da Barbie. Pois é, iguana rosa. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.